Olá, sou Carla Luiza, integrante do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre a estabilidade na Justiça do Trabalho. No vídeo anterior, nós estávamos falando sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Hoje vamos prosseguir com esse tema prático, atual, que todos os empregadores e empregados precisam saber para aplicar corretamente no seu contrato de trabalho, no seu dia a dia. A estabilidade. O que é a estabilidade? A estabilidade é uma modalidade de suspensão. É um período em que o empregado ele fica afastado do trabalho, em virtude de doença, em virtude de gestação, em virtude de eleição para o sindicato, para a CIPA. Então, esse período que o empregado deixa de trabalhar, o contrato fica suspenso. Ele pode ser rescindido? Em regra, não. Somente nos casos de justa causa e força maior. Então, vamos lá. Na estabilidade, o que é a estabilidade? É um período em que o empregado deixa de trabalhar. Esse contrato, ele pode ser rescindido? Em regra, não pode ser rescindido, porque está suspenso. Durante a suspensão, o empregador tem apenas a responsabilidade de recolher o fundo de garantia por tempo de serviço, porque os demais encargos serão suspensos. E aí, a proibição da rescisão do contrato de trabalho. Enquanto houver a suspensão, qualquer rescisão do contrato de trabalho, fora as exceções, serão ilegais e devem ser discutidas na Justiça do Trabalho através de uma reclamação trabalhista. Essas exceções, quais são elas? Justa causa. Vamos dar um exemplo de justa causa, de uma rescisão do contrato de trabalho por justa causa no interim da suspensão por estabilidade do empregado. O empregado ele foi suspenso, o contrato de trabalho do empregado foi suspenso porque ele passou a receber o benefício do auxílio doença, receber esse benefício previdenciário. E o empregador, por coincidências da vida, descobriu que esse mesmo empregado dele continua trabalhando em uma outra empresa na mesma função. Ou seja, o contrato de trabalho dele está suspenso, ele foi afastado das suas atividades e, apesar dessa suspensão, desse afastamento, ele recebendo o benefício previdenciário de auxílio-doença, ele permanece trabalhando em uma outra empresa. Isso é motivo para justa causa? Sim. Como você vai provar? A prova de fotos, prova testemunhal, mas constatado a existência desse duplo trabalho, sendo que na sua empresa ele está afastado pelo INSS e em uma outra empresa ele permanece trabalhando, é situação de justa causa. Deve ser demonstrada e deve ser incluída no rol de exceção para rescisão do contrato de trabalho. Força maior. Que situação de força maior a gente pode trazer aqui para visualizar essa rescisão do contrato de trabalho durante a estabilidade do empregado? A empresa faliu, a empresa fechou as portas, ela não funciona mais. Como vai manter esse contrato? Não tem mais atividade, ela está inativa. Então, a empresa, nesse caso, informa a entidade previdenciária que está entrando em processo de falência,
que ela não tem mais atividades a partir de uma data e a entidade previdenciária, a partir da ciência desse comunicado, rescinde o contrato de trabalho. Nesse caso, ele tem direito às verbas rescisórias? Sim, tem direito. Pode ser questionado esse direito, mas na justiça. A empresa, ela nesse momento de turbulência, de fechamento, de inatividade, a postura dela é a principal, informar a entidade previdenciária de que está entrando em processo de falência e está em inatividade. Então, ela já se desincumbiu de manter essa informação omissa. Posteriormente vai ser questionado, vai ser comprovado se esse fechamento foi regular ou não, mas a princípio a orientação que a gente dá é essa. Comunica a entidade previdenciária, comunica o empregado afastado pela situação da empresa e depois demonstra realmente que houve essa força maior. Então, esclarecido que a estabilidade é um período de suspensão, que é proibido rescindir o contrato de trabalho, que tem as exceções da justa causa e da força maior, a gente passa para as situações de estabilidade. Essa estabilidade que a gente está estudando aqui é a estabilidade provisória. É a estabilidade nesses três casos aqui: eleição para órgãos do sindicato e da CIPA, é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Então, quando o funcionário ele se habilita a participar de alguma chapa junto ao sindicato, junto à CIPA, tem a eleição e ele é eleito, essa estabilidade provisória, ela começa a partir da candidatura do empregado e ela perdura até 1 ano após o mandato. Então, ela foi eleita para permanecer como um membro do sindicato ou da CIPA durante 3 anos. Então, essa estabilidade tem 3 anos. E depois que terminar o mandato, ele retorna às atividades com a estabilidade durante 12 meses. A empresa só pode rescindir esse contrato após os 12 meses do retorno dele do final do mandato. Gravidez. Gravidez a partir da confirmação da gravidez. Existe discussão doutrinária jurisprudencial em relação a qual é o momento da confirmação, se pode ser demitido antes de confirmar essa gravidez. Existem julgados que reverteram essa rescisão injusta e motivada por conta da existência da gravidez no momento da rescisão. Mas a letra da lei diz que a suspensão, a estabilidade em relação à gravidez, a licença maternidade, ela começa a partir da confirmação da gravidez e ela perdura 120 dias, 5 meses. Qual é a diferença entre 120 dias e 5 meses? Nós falamos que o mês é de 30 dias. E a gente sabe que tem o mês de fevereiro, 28, às vezes 29. Então, para que seja considerado o cômputo correto, vamos considerar os 120 dias. Confirmação da gravidez e 120 dias após o parto. Então, se foi confirmada a gravidez dela no 2º mês, a estabilidade da empregada começa a partir daqui e perdura após o parto 120 dias. E aí ela retorna ao trabalho e tem a licença maternidade. Essa é a estabilidade dela.
E agora nesse uma estabilidade mais delicada, é o acidente de trabalho. Quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente lembra da perícia médica do INSS. E aí, o empregado que é constatado como acidente de trabalho, ele recebe o auxílio doença previsto no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Só que tem duas modalidades de auxílio doença: a modalidade do Código 31 e a modalidade do Código 91. O Código 31 é o acidente de trabalho recebendo um auxílio doença. Só que essa modalidade do Código 31 não tem estabilidade. Por quê? Porque esse auxílio doença é de uma situação pré-existente do empregado. O empregado, antes de entrar na empresa, ele era diabético. E após entrar na empresa, ele começou a ter outros problemas decorrentes da diabetes. E ele foi submetido à perícia médica e o perito concedeu o benefício de auxílio-doença pelo Código 31. Quando ele retornar, ele pode ser mandado embora no dia seguinte. Por quê? Porque a legislação permite que isso aconteça. E no caso da estabilidade do Código 91? O Código 91 também é um auxílio-doença, só que ele concede a estabilidade a partir de 12 meses do retorno após o fim desse benefício. Então, o empregado, tanto o empregado do Código 21 quanto do Código 91, ele informa a empresa que houve acidente de trabalho, ou ele caiu durante o trabalho, ou ele teve um acidente. E aí, qual o procedimento que a empresa deve ter? Emitir o CAT, encaminhar para o INSS, agendar a perícia. O empregado vai, é submetido à perícia. E após a perícia, o laudo médico, todas as situações, circunstâncias de prova que foram apresentadas junto à entidade previdenciária, é emitido um parecer conclusivo. Ele é beneficiário ou ele não é beneficiário. Se ele for beneficiário do auxílio-doença, é Código 91, tem estabilidade. Então, ele vai usufruir do benefício previdenciário, o INSS vai cobrir esse período de afastamento a partir do 16º dia de afastamento da empresa. A empresa só vai ter a responsabilidade de pagar o fundo de garantia durante esse período. E quando retornar, Código 91, tem estabilidade de 12 meses após o retorno dele. Só depois de 12 meses a empresa pode rescindir o contrato de trabalho. E no caso do 31, auxílio doença comum, ele vai ser afastado? Vai ser afastado, o contrato vai ser suspenso, a empresa recolhe o fundo de garantia, quando retornar, pode ser demitido imediatamente, conforme a necessidade e possibilidade da empresa. E aí deve pagar todas as verbas que for de direito. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Espero ter esclarecido a respeito de estabilidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário, eu estou à disposição. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma indicação, algum tema que vocês queiram que eu fale sobre, eu estou à disposição. Muito obrigada e até lá!